Conselho do Flamengo aprova contrato polêmico com a Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Vice de futebol Marcos Braz define futuro do chileno Éric Pulgar. Primeiro treino do atacante Carlinhos no Mengão. E mais, Flamengo domina a seleção do Campeonato Carioca. Arrascaeta foi eleito craque. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assista até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Semana de Libertadores da América. Os brasileiros entrarão em campo e amanhã tem o Flamengo. Hoje joga o Flu, amanhã também tem o Botafogo, né? Olha aí, o Flamengo se representa na tarde de hoje, visando aí, né, a preparação para esse jogo contra o Palestino no Maraca. É o segundo jogo do grupo E. Flamengo que empatou o primeiro, tem um ponto, precisa vencer para chegar aos 4, já que o Bolívar estreou com vitória fora de casa, fora do morro lá da Bolívia. O Bolívar goleou o Palestino no Chile e é o mesmo time que o Flamengo pega amanhã. Após os titulares ficarem na regeneração, né, na academia, os reservas foram a campo no dia de ontem e hoje, pela primeira vez, o Tite terá aí todo o grupo à disposição para essa única atividade antes do confronto de amanhã. Nós tivemos aí o primeiro treino com bola do atacante Carlinhos do Nova Iguaçu, é o quarto e último reforço do Flamengo para esse primeiro semestre, né, até a próxima janela de transferências, e o Carlinhos tá realizado, cara. Ontem ele falou, né, na premiação lá da FERJ, do Campeonato Carioca, ele disse o seguinte: é a realização de um sonho de criança, eu sempre quis jogar no Flamengo, meu pai sempre falou de Leandro, Adílio, Zico, eu vi o Imperador um pouco, meus ídolos jogaram no Flamengo, então Deus está realizando o meu sonho. Agradecer a rapaziada que me acolheu muito bem dentro do clube. Eles demonstraram que faremos uma grande parceria no Mengão. Realmente eu não estava sabendo de nada, meu empresário chegou e falou comigo. Eu estava simplesmente focado no campeonato, no Nova Iguaçu, mas chegou aí essa proposta do Flamengo e foi aceita. Fiz minha blindagem para aí sim fazer o meu papel, mas fiquei muito feliz quando o meu empresário falou que já tinha acertado com o Flamengo. Tá aí o Carlinhos vai ter oportunidade com o Tite, rapaz, atacante, grandão, protege bem a bola, faz o pivô, é rápido, vamos ver aí o que vai ser o Flamengo agora com o Carlinhos lá na frente ajudando, né? Olha aqui, vamos trazer aqui tudo sobre a premiação do Campeonato Carioca, né? Depois do 38º título do Flamengo, o clube dominou a seleção dos melhores da competição. Na festa ontem do encerramento do estadual, né, um hotel na Barra da Tijuca, a FERJ anunciou a seleção da competição com 8 jogadores do Flamengo, sem contar o recém-contratado Carlinhos, que foi vice-artilheiro da competição. E aí teve o Vasco, né, que foi representado por um atleta, enquanto o Botafogo e Fluminense não tiveram ninguém no time. Que loucura, hein? Nenhum jogador do Fluminense, nenhum jogador do Botafogo. Vamos à lista dos melhores do Cariocão 2024. Rossi, goleiro, Varela, lateral direito, zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira, lateral esquerdo o Lucas Piton do Vasco, o único jogador do Vasco aí na seleção. Pulgar, volante do Flamengo, De La Cruz, volante do Flamengo, Arrascaeta, meia do Flamengo, Bill do Nova Iguaçu, Carlinhos do Nova Iguaçu e Pedro do Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você achou da seleção do Campeonato Carioca. O Arrascaeta foi eleito o craque do campeonato. E o Iago Ferreira, de 22 anos, filho do ex-jogador Iranildo Chuchu e que jogou aí o Carioca pelo Nova Iguaçu, emprestado pelo Fluminense, foi eleito a revelação.
O técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, que foi aí presenteado por Tite com a medalha de campeão, ganhou ainda o prêmio de melhor treinador do estadual, né? Mereceu aí o técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor. Parabéns aí, melhor técnico do Campeonato Carioca. O Iurelino, né, Ferreira da Cruz, ganhou como melhor árbitro. O Rodrigo Corrêa Figueiredo e o Luiz Cláudio Ragazzoni foram eleitos os melhores bandeirinhas. O craque do Carioca foi o Arrasca, que comemorou o início do ano com um bonde uruguaio rubro-negro. O Arrasca disse: gratificante demais poder estar aqui. Deve ser muito difícil escolher só um cara. Mais do que justo compartilhar com todos os meus companheiros. Fico feliz de ter jogadores da minha seleção do Uruguai por perto, para que eles sintam o que é esse time. Eles começaram muito bem o ano. O Nico chegou agora, mas já mostrou a capacidade que tem e a melhor qualidade, né, do jogador que é. O Varela tem evoluído muito, está muito à vontade aqui, acredito que ainda pode evoluir muito mais. E o Matias Vinha tem pouco tempo, mas é um cara que vai elevar o nível do time também. Assim como o Arrascaeta, Pedro também ganhou 2 troféus de melhor atacante e artilheiro do Campeonato Carioca com 11 gols. Na chegada ao evento, o Camisa 9 comemorou o primeiro título como pais, né? Gratificante para mim e para minha esposa. A primeira coisa que falamos foi isso, que é o primeiro título das nossas filhas. Um ano que já começou muito bom pra gente, tendo essa notícia, e agora ganhando o Carioca. Espero que coisas maiores possam acontecer esse ano. Ao lado da namorada, a influencer Caroline Lima, com um traje mais exótico escolhido por ele. O Léo Pereira tava qualquer coisa ontem no evento da premiação ao lado da bela Caroline, né? E eles engataram aí esse romance e tudo tá dando certo aí pro Léo Pereira, que comemorou muito, né, a volta por cima, a boa fase, enfim. Alguns jogadores do Flamengo, a diretoria marcou presença no evento. Marcos Braz enalteceu a conquista, citando, por exemplo, o Fluminense, que foi o atual campeão da Libertadores, e o Braz disse: eu acho que é bom dizer que o atual campeão carioca foi disputado, o atual campeonato carioca foi disputado com um time que é o atual campeão da Libertadores, né? Não é desmerecer os números que foram apresentados pelo Flamengo, de maneira invicta, de tomar poucos gols. Essa é a maior campanha da história do estadual de mais de 100 anos. Então apresenta alguns números que dão satisfação e alegria em relação a esse título. 3, 4 times que vão disputar o Brasileiro disputam essa competição. Muito feliz de ganhar. Quando a gente perde, vai para casa chorar, e quando ganha tem que comemorar. Inclusive não houve, tá, gente, pelo 4º ano seguido, premiação da FERJ para o campeão carioca. A FERJ não paga nada, nenhum centavo para o campeão carioca. Bom, por falar em Marcos Braz, ele ontem deu uma entrevista ao Diário AS da Espanha sobre Eric Pulgar, né? Porque perguntaram lá para ele: e aí, como é que vai ficar o futuro do Pulgar? Vai renovar o contrato? Vai sair do Flamengo? Vai ser vendido? E o Braz disse isso aqui, ó: Eric Pulgar não está à venda, ele vai ficar aqui no Flamengo. Ele está com um contrato vigente e no momento em que o Flamengo entender que tem que iniciar o processo de renovação, nós o faremos com tranquilidade. Disse aí o Marcos Braz, definindo, né, o futuro do chileno Eric Pulgar, que joga muita bola. Então o Braz tranquilizando aí o torcedor rubro-negro. Bom, pra gente fechar aqui, tem a informação do contrato polêmico que foi aprovado na noite de ontem, né? Inclusive foi quase que no mesmo momento essa votação no Conselho Deliberativo e a premiação na FERJ, na Barra da Tijuca, do Campeonato Carioca. Então muitos dirigentes não conseguiram ir, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que esteve presente na votação. O contrato da Globo foi aprovado no Conselho pelo placar de 218 a 148, ou seja, 60% contra 40%. A vitória aí, né, para o Rodolfo Landim, que vive um ano eleitoral e se empenhou bastante para a aprovação desse contrato. E no texto do Rodrigo Matos, do UOL, você vai entender melhor o que o Flamengo perde com esse contrato da Globo para a transmissão dos jogos do Brasileiro de 2025 a 2029. E aí a gente traz aqui
que o Conselho Deliberativo aprovou aí esse contrato com a Globo e a Libra para a venda dos direitos do Brasileirão de 2025 a 2029. A estimativa do clube é de uma receita anual de 210 milhões de reais. Isso representa uma queda em torno de 80 milhões em relação ao acordo atual. Isso mesmo, o Flamengo vai perder 80 milhões por ano a partir de 2025 em relação ao acordo que está vigente. A reunião teve presença maciça de conselheiros, o que demonstra o interesse pelo tema. Tanto a situação quanto a oposição estavam mobilizados. No final, o acordo foi aprovado. Foi uma vitória para o presidente Rodolfo Landim. O vice de marketing, o Gustavo Oliveira, apresentou dados do contrato. Ele disse que a lei do mandante impactou negativamente no valor total desse contrato, porque antes o clube tinha 38 partidas para vender, agora 19, metade. O dirigente chegou a mostrar números de valor por jogo para provar a vantagem do atual contrato. Mas foi exatamente a atual diretoria rubro-negra que fez lobby pela aprovação do lei do mandante durante o governo de Jair Bolsonaro. O Gustavo Oliveira disse que não poderia haver comparação entre os dois contratos porque tinha acabado o mínimo garantido no pay-per-view obtido pelo Flamengo no contrato atual. Na sequência, o CEO da Libra, Silvio Matos, apresentou o processo de negociação do contrato e depois dirigentes da situação relataram que para outros clubes sobrariam 700 milhões de reais, o que limitava os ganhos do Flamengo. Não foi apresentada uma estimativa exata do valor a ser ganho pelo Mengão. O presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista Ubap, discursou no sentido de não deveria ser votado com esse assodamento um acordo tão importante, mas não se manifestou claramente pela renovação do acordo. Fez um discurso moderado, sem repetir as críticas feitas ao próprio presidente Rodolfo Landim sobre contrato sem comissão do clube. Depois disso, o conselheiro Beni Kessel, representante aí da oposição, criticou o fato do Flamengo ter aberto mão de valores sem ficar claro em troca de quê. E lembrou que o contrato tem um limitador de reajuste de 5% independente da inflação. O contrato atual tem reajuste pelo IPCA e o IGPM. Pelos termos do acordo, o dinheiro de TV aberta e TV fechada, um total de 1 bilhão e 300 milhões, será distribuído com o critério de 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Nesse caso, a audiência é medida de forma absoluta. Além disso, o bolo do pay-per-view será dividido com 45% igual, 30% performance e 25% cadastro de torcedores. O Flamengo deixa de ter o mínimo garantido no pay-per-view, que era o que dava vantagem ao clube na receita de TV. Gente, eu não procurei entender esse assunto melhor, porque tem gente que tá lá dentro que não conseguiu entender até agora, né? Tem conselheiro que foi votar ontem que não conseguiu entender. Uns falam uma coisa, outros falam outra. A situação, né, que a galera que tá do lado do Landim fala que a aprovação desse contrato será benéfica ao Flamengo, porque o Flamengo está vendendo menos jogos, ou seja, 19 de um total de 38, e a galera da oposição, a galera que está lá no clube, acompanhando tudo, diz que o Flamengo está perdendo. E nesse levantamento do Rodrigo Matos, no UOL, o Flamengo está deixando de ganhar 80 milhões por ano. Então, a partir de 2025, é menos 80 milhões que o Flamengo deixa de ganhar no contrato com a TV Globo para transmitir os jogos do Brasileirão. 2026, menos 80 milhões de reais, aí já são 160. Aí em 2027, menos 80 milhões de reais, aí já são 240. Aí em 2028, menos 80 milhões e por aí vai, até 2029. Então é complicado, um contrato polêmico, os ânimos estavam exaltados ontem lá na Gávea, né? Conselheiros da situação, conselheiros da oposição, mas tudo isso, gente, se resume à eleição do Flamengo. O time do Landim comemorou e muito, a oposição chorou, mas isso aí mostrou uma certa força da situação
já para a eleição do fim do ano em dezembro. Vamos ver aí o que vai acontecer. Ano eleitoral é sempre um ano polêmico e agitado no clube. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!